Bom, então o primeiro slide é o Instituto, que fica já ali daquele lado, é perto, somos vizinhos, é essa a intenção. E este é o meu grupo, é o grupo de trabalho no Laboratório de Desenvolvimento Microbiano do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, que é da Universidade Nova de Lisboa, e mais uma vez a intenção é duas. São estas pessoas que fazem o trabalho, são eles a razão pela qual eu estou aqui, e mais uma vez somos vizinhos, trabalhamos ali do outro lado da estrada. A questão da vida em Marte é obviamente interessante, mas há várias questões muito mais latas relacionadas com essa. E eu gostava de começar por mostrar este slide. Esta fotografia é famosa, aquele pontinho azul é um planeta e naquele planeta há vida. Esta fotografia foi tirada a 6,4 mil milhões de quilómetros daquele ponto e naquele ponto há vida. Porquê? Porque aquele ponto somos nós. A fotografia é famosa, chama-se Pequeno Ponto Azul, é uma tradução não literal do inglês, Pale Blue Dot, foi tirada em 1990. E, portanto, ali naquele pontinho que ocupa menos de um pixel nesta fotografia ampliada, há vida. E a fotografia foi tirada pela sonda Voyager, foi lançada em 77, a fotografia foi tirada em 1990, quando a Voyager estava quase a sair dos limites conhecidos do sistema solar. Portanto, é provavelmente a primeira selfie da história. E esta fotografia faz um contraponto perfeito com esta, que também é uma fotografia muito famosa, chama-se o Campo Profundo do Hubble, foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Apontaram o telescópio para uma região na constelação Ursa Maior, onde não se conhecia praticamente nada, e depois de mais de 300 exposições para aumentar a sensibilidade, a imagem que resultou é esta. Quase todos estes objetos são galáxias, são cerca de 3 mil galáxias, cada uma constituída por muitos milhões de estrelas. Portanto, se pensarem assim, naquele pontinho no espaço há vida, é óbvio que a pergunta é e por que não aqui? Não é? Num destes. Isto é só um pedacinho do universo visível, é um pedacinho de nada, um pontinho no espaço e não se conhecia nada. E de repente há 3 mil novas galáxias, com milhões de estrelas. Eu acho que isto é um bom argumento para podermos pôr pelo menos a hipótese de que a vida pode estar por todo lado. Voltando à Terra, quando nós pensamos à vida na Terra, pensamos nas pessoas, em todos nós, nas pessoas que conhecemos, pensamos em todos os animais macroscópicos e plantas, os que existem agora e os que existiram há muito tempo. Não nos esqueçamos disto, a vida na Terra evolui. É incrível pensar que a Terra, há 60 milhões de anos, ou 65 por aí, era assim, não é? É incrível. É quase vida extraterrestre. Não é? Se nós encontrássemos isto noutro sítio, ficávamos muito espantados, mas tudo isto já aconteceu no nosso próprio planeta. Mas esquecemos que a Terra foi e sempre será o planeta das bactérias. Esquecemos porque elas são invisíveis. Estas células bacterianas que aqui estão representadas têm, por exemplo, cerca de 3 micrómetros. Portanto, um micrómetro é a milionésima parte do milímetro. São invisíveis e nós esquecemos delas, a não ser quando ficamos doentes. Esquecemos, por exemplo, que metade das nossas células são células bacterianas, nós somos simbiontes e sem as nossas bactérias não vivíamos. E esquecemos dos números absolutamente descomunais e da diversidade, em termos morfológicos, metabólicos, etc., que as bactérias representam neste planeta. E, portanto, quando nós estamos a falar de se há vida em Marte, obviamente não estamos a pensar em homenzinhos verdes, estamos a pensar que se descobrirmos alguma coisa, não só em Marte, como noutros corpos do Sistema Solar, provavelmente vão ser bactérias. Algo sobre a origem da vida. Este gráfico, em primeiro lugar, aqui está representada a Lua. A Lua está cheia de crateras porque não tem erosão, não tem tectónica de placas. Tudo o que lá cai fica lá registado.
Este gráfico mostra a frequência de impactos de asteroides, de cometa, desde o ponto há 4,5 mil milhões de anos em que o Sistema Solar e a Terra se formaram. A taxa de impactos decresceu. Depois houve um novo período de bombardeamento catastrófico da Terra e da Lua. A Lua tinha sido formada, entretanto. A própria Lua provavelmente resulta de um impacto muito grande com a Terra que injetou 1/3 da massa para criar a Lua. E este período de bombardeamento catastrófico supõe-se que esterilizava a superfície do planeta informação e não havia hipótese de se formar vida. Este período de bombardeamento catastrófico, o último período, coincide mais ou menos com os 3,94 mil milhões de anos. E nós temos rochas muito antigas na Terra, em 3 pontos principais. Na Groenlândia, na África do Sul, na Austrália. Todo o resto da crosta já foi reciclado pelo interior devido à tectónica de placas. A cada 250 milhões de anos vai tudo por dentro e aparece no outro sítio. Portanto, tudo que a gente vê à superfície hoje em dia, a Torre Eiffel incluída, não vai estar aqui daqui a 250 milhões de anos. Certeza absoluta. Mas ainda temos rochas com esta antiguidade, perto dos 3,9 mil milhões de anos, em 3 pontos ou 4 da Terra. E nessas rochas, que são as mais antigas que existem no planeta, há evidência química para a existência de vida, há assinaturas moleculares, há moléculas que acumulam que só são produzidas por organismos vivos, e logo a seguir, nos 3,5 mil milhões de anos, temos microfósseis, fósseis de bactérias. Isto está aqui um exemplo, isto é um fóssil. Estes fósseis têm aparecido em rochas com 3,5, 3,4. Recentemente estava a dizer ao Rui que tinha aparecido um artigo muito recente, um mês e meio, a pôr o limite ainda mais perto da origem. Portanto, há quem diga que agora há fósseis com perto de 3,94 mil milhões de anos. E estas bactérias fossilizadas são muito parecidas com bactérias atuais. Ok. Voltando aqui um bocadinho atrás, quer dizer, isto é tão perto da origem do planeta que nós ficamos a pensar como é que isto aconteceu. É como se a vida fosse inevitável. A vida pode ser, de facto, uma extensão, por muito orgulho que nós tenhamos em nós próprios, nossa inteligência, etc., etc., a vida pode não ser mais do que uma extensão da química. E se for uma extensão da química, uma inevitabilidade está por todo lado no universo. E estes microfósseis que são parecidos com estas bactérias, que são atuais, isto é uma fotografia atual, esta bactéria pertence a um grupo muito importante. Chamam-se cianobactérias. Dominaram os ecossistemas da Terra desde quase a origem até há cerca de 750 milhões de anos atrás. Foram elas que originaram a maior parte, o grosso do oxigénio que temos na atmosfera. São bactérias fotossintéticas que produzem oxigénio. E o oxigénio permitiu formas de metabolismo mais evoluídas e o aparecimento dos organismos ditos mais complexos, ditos superiores. Os números em que estas bactérias existem ainda hoje são absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, isto é um lago na Guatemala, e isto é uma explosão de cianobactérias. Estas manchas verdes que se vêem aqui, cada mililitro de água deve ter cerca de 10 levantado a 8. Portanto, 10 a 100 milhões de bactérias por mililitro de água. Isto é uma extensão enorme. Isto também aparece no oceano, no Atlântico, ao largo da costa africana, por exemplo. Chamam-se explosões de cianobactérias. Só para termos uma ideia dos números que as bactérias podem atingir ainda hoje nos ecossistemas terrestres. E estas bactérias também fazem estruturas multicelulares, chamadas estromatólitos. Estas existem então a crescer há muitos milhões de anos. São uma espécie de cogumelos, literalmente. A analogia até pode ser mais com os corais. São estruturas multicelulares formadas por bactérias e são muito, muito antigas. Portanto, bactérias como estas, estruturas como esta, existem desde tempos muito recuados na história deste planeta. Só para uma questão de perspectiva, isto é uma imagem do Sistema Solar, nós estamos ali com a nossa Lua, Marte está ali, os planetas externos, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno, estão ali fora da cintura de asteroides. Esta cintura de asteroides é muito importante e eu já vou falar um bocadinho disto mais à frente. Mas nós, na realidade, ao introduzir aquela fotografia do Hubble e sugerir que a vida pode estar por todo lado, nós não precisamos ir tão longe. De facto, nós podemos procurar vida em vários corpos do nosso próprio sistema solar. Marte, há uma boa razão para estarmos interessados em Marte. Aliás, várias. Uma delas é que é perto. Nós, provavelmente, em algumas dezenas de anos, conseguiremos ir a Marte. Não tão cedo quanto algumas pessoas dizem, como o dono da Tesla, que quer pôr gente em Marte e ganhar dinheiro com isso, mas mais tarde ou mais cedo e provavelmente em numas décadas. Os planetas externos e as luas dos planetas externos é mais complicado, são mais distantes. Mas há várias luas de Júpiter e Saturno, por exemplo, que têm condições parecidas com ambientes terrestres onde nós sabemos que existe vida microbiana, bactérias. Esta é uma imagem de Marte, da superfície de Marte, podia ser ali no norte da África, à saída de Marrakech, quem vai passear para o deserto, é isto que vê. É muito parecido. Isso é um ponto importante também, é que nós estudamos, avaliamos estas imagens, a informação que nos chega das explorações espaciais, à luz dos conhecimentos que temos da física, da química, da geologia da Terra, certo? As missões Viking que que chegaram a Marte em 76, fizeram experiências para detectar vida, foram as primeiras e até agora únicas missões dedicadas ao reconhecimento, a fazer experiências in loco para eventual detecção de vida. Este rover, em 2011, para além de ter descoberto a Curiosity, é como se chama, para além de ter descoberto traços de moléculas orgânicas e de outros compostos capazes de suportar vida, também descobriu rochas que existem em ambientes onde há água líquida à superfície, mas, e eu já vou voltar a falar um bocadinho destas experiências, mas de facto, aquilo que a gente tem que fazer é ir lá e trazer rochas para cá, e estudá-las cá em condições de laboratório, controladas, podemos repetir as experiências e ter a certeza do que estamos a fazer. Um dos problemas e uma das razões para esta missão estar planeada é que as experiências que foram feitas pela Viking, uma das missões Viking, havia 3 testes bioquímicos. As sondas iam recolher amostras de solo e fazer testes que, se funcionassem na Terra, significariam que existem bactérias no solo. E o problema é que, de uma maneira assim geral, as 3 experiências que foram feitas deram todas resultados ambíguos. Ficámos convencidos que não, isto não deve ser vida, deve ser uma atividade química qualquer no solo, porque um dos controles que foram feitos foi aquecer a amostra de solo a temperaturas em que na Terra não há bactéria nenhuma que resista e o teste continuava a funcionar, certo? Mas, de alguma maneira, foi ambíguo. E isso leva a uma questão muito interessante, que é, desculpem, qual é a definição de vida? Este ponto é mesmo importante. Eu não sei que experiências é que vão ser feitas nas próximas missões que chegarem a Marte, mas gostava de saber, porque eu sou biólogo e não sei definir vida. Nós podemos definir vida com base nas propriedades. Reprodução, metabolismo, complexidade, a vida evolui, umas formas originam outras. Estão-me a faltar várias, mas o ponto está feito. Eu posso definir vida com base nas propriedades, mas isso vai sempre deixar fora da definição coisas que, no meu entender, são vida. Por exemplo, os vírus normalmente são deixados de fora porque os vírus são parasitas das células, não são autónomos, e a vida é suposta ser autónoma. Quem diz isso esquece que os vírus, o ambiente dos vírus é as células, tal como as células não são autónomas no sentido em que também dependem do resto do ambiente. A definição é muito, muito ambígua. E a razão para isso é que nós só conhecemos um exemplo de vida. Nós só conhecemos um exemplo de vida, que é a vida terrestre. E não temos uma teoria geral que permita reconhecer vida onde quer que ela exista.
Este ponto é mesmo importante. Há quem faça a seguinte analogia, que eu contei lá fora ao Rui e ele riu-se. Espero que se riam também. Mas se alguém quisesse definir o que é um mamífero e o único exemplo que tivesse disponível fossem as zebras, dizia que os mamíferos têm riscas. As glândulas mamárias desenvolvidas, só 50% dos indivíduos é que têm, as fêmeas, não é? Portanto, a definição com base num exemplo só é muito complicada e nós só temos um exemplo de vida, que é a vida terrestre. É muito diversificada, mas do ponto de vista químico e molecular tem uma origem histórica única e é muito parecida. E é essa a razão porque nós não temos uma definição, uma teoria geral que nos permita chegar a Marte e ter a certeza absoluta do que é que estamos a fazer. A outra questão aí é, se os testes falharem ou voltarem a dar resultados ambíguos, quando é que nós vamos decidir, chega, não há mais nada que possamos fazer. Não sabemos o que fazer, basicamente. A história da definição com base nas propriedades, há um exemplo muito interessante também, que é o exemplo de, no século XVI, os alquimistas definiam a água como uma substância que era incolor, não tinha sabor, não tinha cheiro, era um bom solvente, matava a sede, portanto, é uma definição com base em propriedades. A definição com base em propriedades, como eu disse há pouco, tem problemas. Põe dentro da definição coisas que não são água. Ácido nítrico era chamado água forte e o ácido clorídrico era chamado água régia, mas era considerado água. E põe dentro coisas que não são água e põe fora coisas que são água, o vapor da água ou o gelo. É esse o problema das definições com base em propriedades. Não há uma teoria por trás, uma teoria geral. Claro que a teoria apareceu e agora a água é H2O, apareceu a teoria atómica. Nós não temos nada equivalente no caso da vida. E, no entanto, está ali uma colega minha, sabemos tanta coisa, manipulamos as células, a bioquímica, a genética. É um paradoxo interessantíssimo. Muitas razões para ir a Marte. Uma delas é essa, está perto. Está perto e temos esta curiosidade. Há muito tempo que se especula o que é que poderá haver Marte. O Carl Sagan, que é um astrónomo muito famoso, pelo menos na minha geração, e que foi o autor da ideia de tirar a selfie, a fotografia da Voyager, estava convencido. As Viking levaram câmaras que foram dificílimas de instalar e eram pesadas porque o Carl Sagan achava que íamos encontrar alguém em Marte. Mas Marte, de facto, sabe-se hoje que não só tem água, tem gelo nos polos, portanto o gelo exposto no Polo Norte e coberto por uma camada de dióxido de carbono congelada no Polo Sul. Provavelmente tem erupções, a água a vir à superfície de vez em quando, mas não é repetida porque não há atmosfera, entre outros fatores, mas teve água líquida. E quando se vê em fotografias destas, isto é uma escala de elevação, é óbvio que isto é um lago e há um canal a ligar este lago àquele e um canal a ligar aquele lago àquele e ali a mesma coisa. Há fotografias que eu devo dizer que já foram interpretadas de maneira diferente, mas isto é uma cratera fotografada em agosto de 99 e a mesma cratera fotografada em setembro de 2005. O que é aquilo? Uma das interpretações é que é água líquida que veio à superfície e escorreu durante algum tempo até desaparecer. Mas Marte tem água líquida, tem bolsas de água abaixo da superfície, água salgada, inclusivamente, e essa é uma razão para lá voltarmos. Nós estamos convencidos que pode haver vida e vai ser, se houver, vida microbiana. A NASA tinha um mote, em inglês era o Follow the Water, sigam a água. Onde há água, há vida. Há vida em Marte, temos que ir lá e ter a certeza. À superfície de Marte, a superfície é estéril, quase de certeza. Os próximos rovers que vão perfurar a superfície, não sei quantos metros ao certo, porque abaixo da superfície, protegido da radiação, etc., pode haver vida. A analogia é com a Terra. Nós temos bactérias na Terra que vivem a mais de 4 km de profundidade, abaixo da crosta. E já agora essas bactérias precisam de água, mas praticamente não há água em muitos desses ecossistemas.
sobrevivem com o mínimo possível. É isso que vamos fazer a Marte. Vamos perfurar e ter a certeza e tentar chegar às bolsas de água, etc, etc. Água. Água há por todo lado no Sistema Solar. Nesta Lua, Encelados, isto é o quê? Gelo. E o que é que são estes canais? A água derreteu e fluiu e criou estes canais. Por baixo da superfície há um oceano. Em Encelados, a razão por que sabemos isso é que há fotografias, e a análise espectroscópica prova isso, de geysers a projetarem colunas de vapor de água, quilómetros, centenas de quilómetros, a partir da superfície de Encelados. Gelo à superfície, água interior. Europa, uma das luas de Saturno, famosa porque foi uma das 4 que Galileu seguiu, e fez observações muito detalhadas. Mais uma vez, a cor é ligeiramente diferente, provavelmente por causa da existência de minérios, mas a superfície é gelada e estes veios são canais formados, provavelmente, por água líquida. Mais uma vez, a Europa poderá ter um oceano interior. E Titã. Titã é a minha favorita, é uma das luas de Saturno. A sonda Cassini-Huygens foi lá. A parte Huygens da sonda desceu à superfície. Tem uma atmosfera. A sonda tirou fotografias absolutamente incríveis ao longo da descida. A atmosfera, o cume das montanhas e a planície onde pousou. Vagamente familiar, parece aquela imagem de Marte, parece a imagem do deserto do norte da África, ou outro qualquer. E, portanto, a atmosfera é rica em compostos orgânicos, a superfície desta Lua tem lagos de hidrocarbonetos, de amónia, mas são compostos onde, na Terra, em certas condições pelo menos, as bactérias podem multiplicar. E, além disso, abaixo da superfície, Titã tem também um oceano interno e provavelmente um núcleo rochoso que permite trocas de minerais com este oceano, fonte de minerais e energia para crescimento bacteriano. A NASA quer muito, ou antes, queria muito, agora a prioridade é Marte, mas há uns anos atrás queria muito voltar a esta Lua, a Titã, e eventualmente chegar a estes oceanos internos. E a razão é, se lembram daquela fotografia dos planetas internos separados dos externos pela cintura de asteroides? Nós conhecemos, eu já vou falar disto a seguir, são os meus últimos slides, nós conhecemos mecanismos mediante os quais podem transitar pedaços da crosta entre planetas, impactos que projetam pedaços da crosta. Mas a cintura de asteroides e a distância torna essas trocas muito pouco prováveis entre os planetas internos e os planetas externos. Por outras palavras, se existisse vida em Titã, e mais uma vez temos todos os problemas em identificá-la, o problema da definição, etc., mas se existisse, provavelmente era uma origem independente da Terra, só no nosso Sistema Solar. Portanto, isso era a resposta para todas as nossas inquietações. A vida, de facto, está por todo lado. Se num Sistema Solar existem, por hipótese, duas origens independentes, quais seriam as probabilidades disso acontecer à escala do universo? Muito, muito grandes. A história dos lagos e dos oceanos internos tem uma analogia muito interessante que eu gosto de falar sempre, que é a do lago Vostok na Antártida. A Antártida é um continente, como sabem, e chama-se Vostok porque está debaixo da base russa na Antártida, o lago está ali, só se vê do espaço. É uma bolsa de água que está isolada no interior da rocha do continente, a 4 km da superfície, há cerca de 30 milhões de anos. A comunidade internacional, durante muitos anos, evitou que os russos perfurassem. Os russos aqui não são os maus da fita, toda a gente queria saber o que lá estava. Os russos, provavelmente, na altura, mais do que todo o resto, todas as outras pessoas. Mas não havia, de facto, tecnologia para evitar
que contaminássemos o que lá estava com, eventualmente, organismos que a sonda levasse. E vice-versa. Aquilo que lá estava, se nos fizesse mal, podia escapar também. Finalmente, a sonda perfurou e isolaram-se dezenas de bactérias que estavam isoladas em completa escuridão. Estão a ver um ecossistema fechado há milhões de anos na escuridão. A diversidade microbiana era absolutamente incrível. Não são bactérias alienígenas, são muito parecidas com todas as outras que conhecemos na Terra, apenas estiveram isoladas muito tempo. Mas o que é que são 30 milhões de anos, na realidade? Mas é uma analogia interessante. É por isso, em ecossistemas fechados, sem luz, mas uma base rochosa, pode haver troca de minerais, fontes de nutrientes e energia para crescimento bacteriano. É essa uma das razões porque aquelas luas de Júpiter e Saturno, e Marte inclusivamente, poderão ter vida. Este é o slide que faz aquele ponto. Titã está ali, é uma das luas de Saturno. A troca de pedaços da crosta entre estes planetas que estão relativamente próximos e estão dentro da cintura de asteroides provavelmente é muito comum, mas chegarem pedacinhos da crosta terrestre ou da crosta de Marte àqueles planetas e vice-versa é mais complicado por causa da distância, por causa desta cintura de asteroides. Qual é o mecanismo pelo qual estes pedacinhos da crosta podem movimentar-se entre planetas ou luas? Impactos. A fotografia põe ali pessoas de propósito para se ver a escala. É o Meteor Crater no Arizona, nos Estados Unidos. É um dos sítios mais famosos, é um dos maiores impactos que conhecemos na Terra. Criou esta cratera deste tamanho. Esta é muito importante. Isto é o meu impacto favorito. É a cratera de Chicxulub, na Península do Yucatão, que só se vê aqui um bocadinho. A península vem assim, o resto do México é para ali. Vê-se fotografias tiradas de imagens de satélite, tem cerca de 180 km de diâmetro, portanto a maior parte neste momento está no Mar das Caraíbas. Aconteceu no Cretácico há 65 milhões de anos e provavelmente foi este impacto que precipitou a extinção dos dinossauros. Não foi o único fator, mas foi um deles. Outro impacto famoso, em 94, provavelmente, eu não vi, mas provavelmente várias pessoas viram isto na televisão, este cometa, o Shoemaker-Levy 9, de repente saiu de órbita, dirigiu-se a Júpiter, partiu-se em 3 bocados e atingiu o planeta. Cada pedacinho destes é maior que a Terra. Cada resultado, cada bocadinho que se vê ali, certo? E este é muito recente, foi em Chelyabinsk, na Rua, em fevereiro de 2013. Este eu lembro muito bem. Deu na televisão, ouviu-se um grande estrondo, os vidros partiram e este cometa em particular explodiu antes de tocar no solo. Impactos muito grandes podem projetar pedaços da crosta a velocidades, aliás, que eu saiba, nem a atividade vulcânica faz isso. Os pedaços da crosta têm que ser ejetados a velocidades superior a 11, qualquer coisa quilómetros por segundo, que é a velocidade para escapar à gravidade terrestre, certo? Já agora, essa velocidade de escape é muito mais baixa em Marte, o que é cerca de metade, 5, qualquer coisa, o que favorece que saiam de Marte e cheguem à Terra e não ao contrário. Mas, e na Lua ainda é mais baixa. Na Lua não sei, mas vai 2, qualquer coisa, não sei. O único mecanismo, a atividade vulcânica não faz isso, não consegue projetar pedaços a velocidades tão grandes quanto essa dos 11, qualquer coisa metros por segundo. O único mecanismo que eu saiba é mesmo impactos suficientemente fortes para projetarem pedaços da crosta, certo? E, portanto, esses pedacinhos de rocha podem levar bactérias, desde que elas resistam ao impacto. E há bactérias que resistem a estas condições. Às condições do lançamento, a pressão de choque, o aquecimento, o trajeto na atmosfera é de uns segundos, é muito rápido, elas não aquecem muito. Principalmente se forem dentro da rocha. Se forem à superfície é diferente, mas basta uns milímetros, 1 centímetro e quase tudo que lá está dentro sobrevive. A própria rocha, a estrutura da rocha
na zona de impacto onde as rochas são de facto ejetadas, não é no impacto propriamente dito, mas é numa zona periférica, não sofrem pressões de choque assim tão grandes, está tudo medido em atmosferas, e que é uma unidade de pressão. As bactérias, pelo menos as bactérias que eu vou falar a seguir, resistem a essas pressões de choque, resistem ao aquecimento, à aceleração, alterações de aceleração, durante o trânsito no espaço, resistem à radiação solar e galáctica, ao vácuo, extremos de temperatura, e a reentrada no outro planeta ou numa Lua é exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Aceleração, pressão de choque, aquecimento, etc. Okay. Há várias bactérias que resistem a todas estas condições. E se calhar a razão pela qual eu estou aqui é porque no laboratório trabalhamos com esta bactéria chamada Bacillus subtilis, é um U ali, infelizmente ficou numa zona branca, subtilis. A bactéria é isto, e esta bactéria, quando encontra condições de escassez nutricional, não consegue crescer e dividir-se, resolve formar dentro da célula uma célula mais pequena, chamada esporo, tem uma cópia do material genético, e a célula dita célula-mãe morre para libertar o esporo cá para fora, e este esporo é o tipo de célula mais resistente conhecida neste planeta. Os esporos bacterianos são um teste aos limites das condições físico-químicas que a vida consegue suportar. São provavelmente a estrutura celular, o tipo de célula mais resistente conhecido neste planeta. São muito difíceis de erradicar. Os esporos do Bacillus anthracis, por exemplo, são usados em ataques bioterroristas porque são fáceis de preparar, resistem a tudo, são difíceis de erradicar. Há patogénios hospitalares que causam complicações muito sérias, um deles chama-se Clostridium difficile, que é a maior causa de diarreia hospitalar. As pessoas são tratadas com antibióticos, a microflora que temos no nosso intestino é dizimada e a bactéria pode colonizar e causar doença. Infeta porque é ingerida, passa no estômago porque resiste ao ácido. Os esporos resistem a tudo. Okay. E resistem àquelas condições todas que eu disse.